Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 7 de fevereiro de 2025, estamos na quarta semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, diante do evangelho de hoje, a gente percebe Herodes é um rei fraco e também medroso. E além de fraco e medroso, ele tem um defeito muito pior do que o medo. Ele quer agradar a todos. Então, amados irmãos, a gente sabe, agradar a todos é o quê? É impossível. Lembremos, amados irmãos, nem Jesus, que é o Filho de Deus, conseguiu tal proeza, Pois quem quer agradar a todos, acabará desagradando a si mesmo. Compreendamos, amados irmãos. Muitos vão discordar ou serão do contra, vejam. Muitos vão discordar conosco ou serão do contra. Pois não concordam e nem gostam de qualquer coisa que façamos. Vejam, ele não gosta de qualquer coisa. Se a gente fizer o bem, ele não vai gostar. Se a gente fizer o mal, ele também não vai gostar. Assim como também uns vão gostar se a gente fizer o mal, outros vão gostar se a gente fizer o bem. Então, não interessa o que façamos, aquela pessoa sempre vai ser do contra. Mas, amados irmãos e irmãs, devemos lembrar, que o bem, amados irmãos, todos nós precisamos ter a coragem de fazer. Essa é a questão. Não importa em que situação, todos nós temos que ter a coragem de fazer o bem. Pois todo aquele que puder e souber fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Você viu isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ou, se você preferir, vamos ao capítulo 25 de Mateus. Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Estava nu e não me vestiste. Estava doente ou preso e não foste me visitar. Vejam,
Todas aquelas pessoas puderam fazer o bem, mas não fizeram. E Jesus disse o que sobre elas? Ide malditos para o castigo preparado para Satanás e seus anjos. Vejamos, amados irmãos, né? Vamos só repetir, ó. Pois todo aquele que puder e souber fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. Que pecado é esse, amados irmãos? O pecado da omissão, né? Como já disse, Tiago aponta aqui, né? Tiago 4, versículo 17, e também o capítulo 25 de Mateus, finalzinho, quando diz, ó, tive fome e não me deste de comer. Então, amados irmãos, voltemos agora a Herodes. Vejamos o que aconteceu com Herodes, né? Por querer agradar a todos. Primeiro, ele se tornou adúltero com a mulher do seu irmão Filipe. Segundo, se tornou injusto, pois ele não fazia o que é certo, mas o que agradava aos outros. E terceiro, amados irmãos, ele tornou-se um assassino ao mandar matar João Batista. Enfim, amados irmãos e irmãs, né? Enfim, né? A situação de Herodes só piorava, né? E ele ia ficar, vejam, de um pecado, né? Primeiro do pecado do adultério, depois um rei injusto e depois assassino. Vejam, os pecados dele vão ficando cada vez piores. E assim, amados irmãos, que tenhamos um único desejo, agradar a Deus. Pois, amados irmãos, quem quer agradar a Deus, certamente fará o que é certo. Vejam, né? Não importa o que você vai fazer, mas você vai fazer o que é certo. E lembre, ó, o melhor travesseiro é uma consciência tranquila. Mas por quê? Porque você não fez o que agradava aos outros, você fez o que era certo. E mais, amados irmãos, agradar a Deus pode até ser difícil, mas não é impossível. Porém, agradar a todo mundo não é difícil, é impossível. Então, a gente tem que perceber que quem quer agradar aos outros vai acabar desagradando a si mesmo e, consequentemente, também vai acabar desagradando a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.